Existe uma narrativa na internet sendo extremamente propagada dentro do nicho espiritual, em que a mulher deve se conectar com sua energia feminina, ou despertar sua energia feminina para ser feliz, realizada e todas essas coisas. E a energia feminina, né, ela é descrita de uma forma bem específica, que eu vou falar um pouco mais tarde a respeito. E inúmeros cursos foram vendidos sobre como se realizar emocionalmente, espiritualmente, financeiramente, ao despertar a sua energia feminina e todas essas coisas. Mulheres ficaram milionárias, ou pelo menos centenas delas ficaram ricas vendendo esse tipo de propaganda. Porém, elas prometem que essa é a chave do sucesso, da felicidade, da realização pessoal, de encontrar um amor, o que, sinceramente, por que tudo, né, envolve na nossa vida encontrar um amor, no final das contas, né? Mas enfim. Mesmo que uma dessas maiores criadoras em âmbito global, assim, em relação à energia feminina e a como encontrar um homem provedor que está dentro da sua energia masculina para prover para você e todas essas coisas, ela disse que encontrou um homem dentro da energia masculina dele, bem ativada, que provê para ela e não sei o que, não sei o que. E aí ela acabou traída por esse mesmo provedor, 4 meses grávida dele. O que me faz perguntar, assim, sinceramente, se o problema realmente são as mulheres masculinas, que estão na energia masculina delas, as mulheres boca suja, e intensas e ativas, que correm atrás do que querem, tudo isso, ou se o problema é muito mais profundo que isso. E se é, na verdade, um pouco esse próprio conceito de feminilidade que está sendo vendido por aí. Porque, pra mim, isso não parece um feminino sagrado, uma energia feminina sagrada, divina ou coisa do tipo. Pra mim, parece uma fantasia socialmente conveniente pra ser vendida. E bota socialmente conveniente nisso. Mas a questão é, pra quem é conveniente vender isso? Pra quem não me conhece, eu sou a Yara, bruxa, leitora, eterna curiosa. Sejam muito bem-vindos ao mergulho ao submundo. Pra quem cansou de viver na superfície. Então, se você está pronta pra transformar a sua vida, já se inscreve no canal e vem com a gente. Que hoje a gente vai falar sobre um tópico que eu já estava querendo falar aqui há um tempo. Aí eu comecei a pesquisar um pouco sobre isso ultimamente, sobre como as gurus espirituais hoje em dia, dentro da internet, descrevem o que é energia feminina sagrada, divina e todas essas coisas, e como elas descrevem o que significa despertar ou ativar essa energia feminina dentro de você. E aí eu cheguei aqui com uma lista, né, do que eu mais vi, assim, porque algumas contestaram essa questão, mas a maior parte aqui foi que a mulher, ela deve nutrir emocionalmente, esse é o papel dela, essa é a essência dela, nutrir emocionalmente. Então a gente vê a figura muito presente de Gaia, Mãe Terra e tal, como essa figura, né? As pessoas também utilizam bastante Imperatriz como a figura que nutre, que é fértil e que é acolhedora e todas essas coisas, né, bem dentro desse discurso. As mulheres que têm sua energia feminina despertada, em teoria, nunca devem mostrar agressividade ou sinal de, tipo, ultra atividade, ou seja, correr atrás do que quer, brigar pelo que quer e tudo isso, né? Como se fosse assim um ato de forçar o que deveria ser natural para a gente. Justamente deve atrair as coisas para si, manifestar as coisas para si e pensar que o que é meu vai vir para mim e tal, ao invés de agir. Deve ser delicada de uma maneira geral. Tem até pessoas que contestam isso e falam que na natureza a gente tem as leoas e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas aí você entra na questão de que para você mulher é fêmea biologicamente
E aí já é um outro papo que é excludente por si só. Então eu não vou falar sobre isso, eu vou falar sobre a questão da mulher e energia feminina dentro do contexto social que é ser mulher dentro dessa sociedade. Ou seja, mulheres trans e mulheres cis fazem parte dessa conversa. Deve ser protegida e sustentada por um homem que está conectado com o seu sagrado masculino, deve deixar o homem liderar, né? O homem que está conectado com o sagrado masculino dele deve, né, liderar e tudo isso, mas liderar num sentido assim para fora de casa, entendeu? Enquanto a mulher, ela é a rainha dentro de casa, etc. Eu vi bastante dessas coisas, né? E um vídeo ficou bem claro para mim o quanto esse discurso é um discurso muito pick me, sabe? Que foi um vídeo que, tipo, a mulher mostrando assim, uma mulher no masculino dela versus uma mulher no feminino. Aí a mulher no masculino chega e fala: pô, amor, eu já falei 1000 vezes para você arrumar tal coisa e você não me escuta, não sei o que, não sei o que. Enquanto uma mulher no feminino fala: amor, você poderia, por favor, arrumar isso daqui? Ou seja, as mulheres no feminino delas, elas não agem estabelecendo limites, né? Elas pedem, elas são cuidadosas e delicadas com o sentimento masculino, elas estão ali, entendeu? Entendendo e sendo empáticas que, ai, talvez ele tenha esquecido, ai, não sei o que, estão educando o homem como se ele fosse filho delas. Educação positiva. Ai, gente, deixei até meu sotaque baiano que eu acho às vezes que não existe mais porque eu me mudei muito, mas aí quando eu fico brava, quando eu fico, sabe, retada com essas coisas, eu fico, isso é feminino pra você? Se isso tá te incomodando, se isso tá afetando o seu bem-estar, a sua saúde mental e você tem que confrontar, você tem que, tipo, pedir o tempo todo e todas essas coisas, largue esse homem. Isso tem um nome, é incompetência programada, né? É o homem se fazendo de incompetente, propositalmente esquecendo de tudo, propositalmente, né, tipo, fazendo as coisas mal feitas para você fazer. Entendeu? Para mim, não faz o mínimo sentido você falar que a mulher feminina é a mulher que fica ali pedindo com calma, com delicadeza, ao invés de falar, eu já falei 1000 vezes para você arrumar isso, eu não vou arrumar por você. Ou simplesmente largar esse homem que não te escuta, que não te respeita. Então, entendem como esse discurso ele é misoginia regurgitada? Misoginia disfarçada de conteúdo para mulheres, conteúdo feminino? E eu acho que o mais curioso para mim é que isso é vendido como algo espiritual, uma verdade ancestral, né? Se conectar com suas raízes pagãs, espirituais e tudo isso, sendo que, tipo assim, é como se fosse a essência do feminino ser assim, mas não é. É tipo uma mistura de conservadorismo, moderno, inclusive, coaching de relacionamento e estética de luxo, assim, porque tem muita esteticalização, né, do sagrado feminino, então tem muito rosa, pérolas, concha, a imperatriz, o aesthetic da imperatriz, não sei o que, sabe? E, tipo, uma romantização extremamente superficial dos arquétipos femininos, como eu falei, Mãe Terra, Gaia e afins. É uma mentira bonita. E além disso é contraditória, porque enquanto fala sobre relacionamento, tentando trazer uma questão espiritual e humanista dos relacionamentos, coloca o homem e a mulher ali, e é sempre, né, heterocentrado, em papéis muito rígidos dentro de um relacionamento, o que faz com que homens e mulheres muitas vezes sejam desumanizadas dentro dessa narrativa, desse discurso em si. Então, não é como se cada caso fosse um caso, né? O homem tem que ser o provedor. Então, assim,
se o homem ganha pouco, e a gente sabe que nesse sistema que a gente está vivendo é muito mais provável você encontrar um homem que mal consiga sustentar a si mesmo, quem dirá sustentar ele e prover para você ainda por cima, né? Então, mesmo assim, o homem precisa prover, ele precisa cuidar do material e do financeiro, ele precisa ser útil economicamente. Mas e se esse homem não ganha o suficiente para isso? E se esse homem vai à falência? E se ele adoece? E se ele perde tudo por algum motivo? Ele perde a utilidade para você também? Ele perde o papel dele dentro desse relacionamento definitivamente, o papel de provedor e tudo isso. E aí você vai ter que correr atrás, né, do tempo perdido que você passou sem trabalhar, sendo sustentada por esse homem. Mas parece que a partir do momento que o homem não é provedor, por N motivos, ele deixa de ser digno, e ele deixa de ser masculino, e ele deixa de estar nessa energia masculina que o homem deve estar despertado dentro dele. Isso transforma homens em ferramentas. E eu vou dizer uma coisa muito real. Essas gurus de relacionamento, essas mulheres assim, de feminismo, relacionamento feminista, e odeio homens e não sei o que, elas se identificam em você um sofrimento muito real, uma angústia muito real, né, em relação aos homens, porque todas nós, provavelmente, né, a maior parte de nós sofremos bastante nas mãos dos homens ao nosso redor. Ela se aproveita disso para construir uma narrativa acima disso que, porém, não sai da fase da raiva ali do luto, sabe? As várias fases do luto. Você vai ficar eternamente na raiva se você continuar acompanhando esse tipo de mulher. E aí, eu não quero que venha nos meus comentários os homens falando assim, tipo, é isso aí, essas mulheres que vendem conteúdo de ódio aos homens, não sei o que, você tá certa, finalmente encontramos uma mulher de verdade, porque não é disso que eu tô falando, tá? Tudo que eu falo aqui, inclusive no meu vídeo sobre os livros atuais femininos, entre aspas, literatura feminina tá emburrecendo as mulheres, vários homens chegaram e falaram, finalmente a gente encontrou uma mulher de verdade, não sei o que, uma mulher que lê de verdade, não é essas porcarias. Gente, eu não tô fazendo conteúdo para esses homens, eu estou fazendo conteúdo por amor às mulheres e vendo que existem certas coisas que podem ser genuinamente nocivas para nossa cabeça, porque todos nós somos influenciáveis. E influencers são justamente pessoas que influenciam para o bem ou para o mal, mas são pessoas que influenciam. Eu não tô falando que todos os homens são incríveis e que você não deve confiar em mulher nenhuma sobre relacionamento, ou que você deve escutar gurus masculinos falando sobre relacionamento. Não, pelo contrário. Eu tô falando que cada caso é um caso e que essas mulheres, elas crescem acerca da sua angústia e do seu sofrimento e não oferecem uma cura real para essa angústia e para esse sofrimento. Entende? Na verdade, muitas vezes só alimentam a raiva e desumanizam o gênero oposto para que você continue acompanhando e se identificando e falando, como que eu posso ser mais como ela? Mas muitas dessas mulheres estão sofrendo também. Elas se fazem de bem resolvidas, mas elas estão sofrendo por um relacionamento onde elas foram traídas. Ou elas falam que elas não precisam de homem, mas logo depois elas aparecem casadas com um homem dizendo que é o amor da vida delas, sabe? E isso não é ser hipócrita ou coisa do tipo. Isso é ser uma empresa, vender uma ideia. Todas elas estão vendendo ideias. Se é hipocrisia, se é contraditório ou coisa do tipo, elas estão vendendo uma ideia e pegou e funcionou e elas ganham dinheiro com isso. É assim que o mercado funciona. As pessoas querem ganhar dinheiro. Então, é importante não sair atrás delas com tochas e falando, nossa, que pessoa horrível, mas internalizar isso dentro de você. Que tipo de conteúdo eu devo seguir, eu devo acompanhar e coisa do tipo. É essencial fazer essa autoanálise, sabe? E esse discurso também não humaniza mulheres. Por mais que se conecte com seu sofrimento e angústia e sua necessidade de ter um homem melhor, daqueles que você já conheceu e já se relacionou, não humaniza você.
Porque a mulher, ela passa a existir quase como um objeto de agradabilidade, no sentido de ela não pode ser intensa demais, ela deve controlar os seus impulsos, ela deve controlar até o seu amor. Então, assim, chegar num relacionamento já pensando em como esse cara pode prover para você. E não pensando, eu gosto tanto dele, ele me faz tão feliz, ele é tão divertido, sabe? A mulher não pode ser intensa demais, ela não pode ser ambiciosa demais, ela não pode ser raivosa, ela não pode ser poderosa demais, e ela também não pode se deixar levar demais pelas emoções. Ela tem que pensar sempre no que o homem pode oferecer financeiramente para ela. E se isso não é uma tática capitalista, né, de existir dentro dessa sociedade e continuar perpetuando a questão da mulher fica em casa e o homem sai para trabalhar, eu não sei o que é. A questão para mim é que isso parece tática de controle social. E dentro desse controle social, assim como várias outras técnicas de controle social relacionadas ao feminino, aqui tem uma questão muito importante que compartilha com a misoginia em si, que é o controle da raiva feminina, a supressão da raiva feminina. A mulher ideal na internet, ela nunca se irrita. A mulher ideal, ela, assim, nunca confronta, ela nunca explode, ela nunca reage, como a questão do homem não arrumar as coisas, mesmo ela tendo dito 1000 vezes, ela nunca reage. Ela pede, né? Ela suprime. Mas a raiva sempre foi sagrada, a raiva é sagrada. Deméter não sofreu em silêncio, ela fez o mundo inteiro sofrer com ela, e foi isso que foi o estopim para ela ter a filha dela, Perséfone, de volta, no hino a Deméter. Então, a raiva, ela estabelece limites e protege esses limites. A raiva, ela denuncia a injustiça. A raiva protege o ser humano. A raiva impede certos tipos de situações injustas. A raiva movimenta a transformação, movimenta mudanças positivas. Mulheres foram ensinadas durante séculos a engolir e suprimir a raiva, porque uma mulher sem raiva é uma mulher fácil de controlar. Isso aparece até na espiritualidade moderna, como se evolução espiritual fosse renunciar à raiva. Em várias egrégoras, várias religiões diferentes, práticas religiosas diferentes, budismo, cristianismo e até no ocultismo, a maior parte dos escritores são homens. Então, assim, o que o homem tem a dizer sobre a raiva feminina, sendo que ele não a vive? O que o homem tem a dizer sobre a evolução feminina, sendo que ele não passou por essa evolução? A evolução que a gente tem, evolução espiritual e tal, foi descrita e explicada na nossa história inteira, praticamente, por homens. E talvez essa noção de crescimento e evolução espiritual não nos diga respeito enquanto mulheres. Porque quase todas as religiões do mundo inteiro foram, até hoje, falocentradas. Mas até deusas que são, assim, os arquétipos do feminino sagrado mais, assim, explícito, elas nos mostram que o sagrado feminino não é delicado e não é submisso do jeito que apontam. Tem um livro chamado Goddesses in Every Woman, que eu comecei a ler, mas eu não terminei ainda. Pretendo terminar esse ano ainda. Mas que diz basicamente sobre os arquétipos femininos dentro das mulheres, né? Os arquétipos sagrados das deusas, diferentes deusas, dentro de mulheres. E aí tem, por exemplo, as principais deusas, tipo Atena, Afrodite, Ártemis e etc. E assim, você vê que elas representam faces diferentes do sagrado feminino. Atena não era passiva, ela era estratégica, mas ela nunca foi submissa. Ela é uma deusa associada à guerra, né? Ela é uma deusa associada ao intelecto, à racionalidade e à justiça. Ela não é emocional, ela não é delicada. Ela é uma líder.
natural. E Zeus reconhece isso e temia por isso. Temia que ela fosse desbancá-lo da posição de rei dos deuses. Atena não era passiva, e nem Ártemis. Ártemis vive livremente, sozinha ou com sua comunidade de mulheres igualmente livres a ela. Ela é o epítome da independência. Ela é uma mulher que não precisa e não procura pelo amor de homem nenhum. Então, assim, ela subverte toda essa questão de ser conectada com seu sagrado feminino para atrair um amor na sua vida. E até Afrodite, constantemente taxada pelas pessoas de tipo, sagrado feminino, né, com o seu jeito doce, rosa, cor-de-rosa, pérolas, concha e todas essas coisas, né, a estericização, basicamente, do sagrado feminino, ela não é delicada. Não é. Ela possui epíteto de guerra e era cultuada como uma deusa relacionada à guerra. E, inclusive, ela é uma deusa do desejo, beleza? Mas o desejo é uma coisa complicada. Porque um desejo pode construir e destruir impérios. O desejo é intenso. Ele nunca foi delicado. O feminino da antiguidade era volátil, era criador e destruidor. E a gente vê, por exemplo, em outras religiões como Kalimá. Kalimá, que viralizou esses últimos anos, assim, é uma força criadora e destrutiva, extremamente violenta, mas extremamente fértil, extremamente amorosa, mas extremamente agressiva ao mesmo tempo. Então, o problema da internet é transformar a feminilidade numa personalidade domesticada. E aí, podem até chegar e me falar, mas você tá falando do feminino sombrio. Não, eu não tô falando do feminino sombrio. Eu não tô falando do feminino sombrio. Mas essa é uma história, essa é uma coisa para outro vídeo, né? Toda essa questão do dark feminine, feminino sombrio e todas essas coisas, é uma coisa para outro vídeo. A questão é, e essa espiritualização da inércia? Esse, não corra atrás do que você quer. O quanto isso pode ser prejudicial para uma mulher ouvir? Porque a gente sempre foi ensinada que o nosso maior objetivo é ter um relacionamento. Que é isso que mostra o nosso valor perante a sociedade, perante as pessoas ao nosso redor. Agora, talvez a parte mais destrutiva de toda essa narrativa é convencer mulheres de que agir e correr atrás das coisas que deseja é masculino. Porque não só a gente sempre foi ensinada a, tipo, você tem que ser escolhida pelo homem para ser desejada perante a sociedade, ser considerada desejada perante a sociedade. Mas a gente tem uma questão de, você não pode ser tão ambiciosa assim, você não pode correr atrás, você não pode agir, você não pode isso e aquilo. E dentro desse discurso da energia feminina, isso também acontece. De, não corra atrás, o que é seu vai vir até você, fica tranquila, não sei o que, não sei o que. Mas correr atrás é 50% do caminho. Correr atrás é essencial. E sabe o que acontece quando você deixa a manifestação sem ação dominar sua vida? É que vira fantasia. E aí, a partir do momento que vira fantasia, todos os seus sonhos e objetivos e tudo isso, e a longo prazo você só não age, o que vai acontecer? Você vai começar a sentir culpa, ressentimento, arrependimento, vai sentir os efeitos do ócio, vai se sentir muito mal consigo mesma. Por que todo mundo está conquistando tudo e eu não? Por que eu continuo aqui? Por que toda vez que eu consigo um relacionamento assim, eu acabo sendo traída, machucada e essas coisas? Deve ter alguma coisa de errado comigo. Porque me ensinaram que não é para correr atrás. Eu não tô correndo atrás, mas toda vez que algo aparece para mim, nas poucas vezes que algo aparece para mim, essa coisa não é boa, essa coisa não é legal e acaba depressa. Porque você não está agarrando oportunidades. Então não, você precisa agarrar o que você deseja com unhas e dentes, sabe? Porque
existe algo de extremamente vital em você correr atrás daquilo que acende a sua alma, daquilo que desperta algo passional em você. E para mim, outra consequência de tudo isso é também a polarização absurda entre homens e mulheres ou entre nichos diferentes dentro da internet. E essa é uma coisa que, tipo assim, não é benéfica para absolutamente ninguém. Para mim, isso agrava um pouco a questão da polarização entre homens e mulheres dentro da internet, né? E para mim, um vê o outro de uma maneira bem desumanizada, né? Tipo assim, o homem, o Red Pill ali, ele fala que as mulheres são interesseiras, que as mulheres são ruins e que, enfim, o homem precisa encontrar uma mulher das poucas de valor e tal, e que ele é o prêmio e não ela. E aí, essas mulheres, assim, que eu vou chamar carinhosamente de femcels, elas falam sobre como os homens são provedores e eles precisam te tratar como prêmio e te venerar e tudo isso, né? E ambos dão conselhos de relacionamento extremamente ruins, que colocam os papéis da relação, assim, as expectativas dos papéis, né, dentro de uma relação, assim, na minha opinião, bem desequilibrado, né? Então, tipo assim, também vejo toda uma questão de que a mulher, ela, para compensar a questão do homem provedor, às vezes as mulheres dizem que a mulher tem que se cuidar e tem que se mostrar como agradável para ele e todas essas coisas. E, tipo assim, para mim só não faz sentido. E aí você quer um homem provedor e essas coisas, mas você não espera que ele queira nada em troca? Tipo assim, quanto mais expectativa você coloca dentro de um relacionamento, mais você precisa entender que essas expectativas vão voltar para você. Essas expectativas desse homem também vão ser muito grandes, né? E talvez sejam coisas que vocês não possam cumprir. Então, tipo assim, esses conteúdos eles crescem porque eles alimentam inseguranças reais, eles alimentam, né, e se alimentam de angústias reais. Tanto a questão do Red Pill quanto a questão das femcells, elas e eles alimentam e se alimentam de todas essas coisas que eu mencionei. E oferecem, porém, respostas muito simplistas a relações humanas que são muito complexas. Relações entre pessoas são coisas muito complexas e não quantificáveis em papel e todas essas coisas, tipo papel de gênero e tudo isso. O verdadeiro contato e conexão emocional com o outro ocorre quando você deixa de vê-lo como uma ferramenta, como um papel social, e você passa a vê-lo como um ser espiritual que está compartilhando a mesma vida que você. Então, eu só não vejo nenhum benefício de seguir nenhum desses dois conteúdos que, na minha opinião, são extremamente nocivos. Eu não acho que a feminilidade seja essa prisão comportamental que está sendo distribuída por aí. Eu não acho que essa seja uma característica exclusiva a mulheres. Eu acho que mulheres cis, mulheres trans, homens cis e trans, pessoas não binárias e tudo isso podem usufruir desse tipo de conceito de feminilidade porque é só, tipo, ser uma pessoa gentil e empática. Mas você também precisa da versão que é raivosa e que é ativa e tudo isso. Vários homens na mídia, dos meus preferidos, são homens que as pessoas diriam que são bem femininos, porque, por exemplo, o Jake de Brooklyn Nine-Nine, ou, por exemplo, o Sam de Senhor dos Anéis, são homens que nutrem emocionalmente. São homens que não partem para agressividade e para extrema atividade, né? E a ambição muitas vezes fica com a mulher do casal dentro dessas dinâmicas. A gente vê, por exemplo, o Gomes e a Mortícia da família Addams e como ele representa o papel do emocional e aquele que faz todas as vontades e que nutre emocionalmente a mulher e tudo isso. E ele não é aquele homem que vai e, tipo,
sabe, tipo, é o provedor, é a figura do provedor. Tudo bem que eles têm o dinheiro da família dele e tal, também provavelmente tem da família dela, mas ele não é um homem provedor e trabalhador que traz sustento para casa. Não, ele passa o dia inteiro sendo devoto da mulher dele e se divertindo com seus filhos e com seu irmão, e sendo extremamente carinhoso e nutrindo a família e mantendo a família unida, o que é algo que as pessoas diriam que é extremamente feminino. Eu não preciso nem falar do Sam de Senhor dos Anéis, né? O Sam, ele é uma figura muito de cuidado e de afeto, e foi essencial para o percurso do Frodo com o Anel. Até levar ele nas costas, ele levou, né? Ele tem uma empatia tão grande, um senso de lealdade tão grande, mas isso não vem de uma simples questão de eu preciso prover, eu preciso ser um machão. Não, ele está contente com a posição de auxiliar por conta do afeto que ele sente pelo amigo dele, o Frodo. Então, assim, essas relações, né, essas figuras que mostram relações entre homens ou relações homem-mulher e tal, platônicos ou não, de uma forma tão gentil e afetuosa por parte do homem, são coisas que me curam tanto internamente, curam tanto a versão do homem que eu internalizei dentro de mim, integra uma versão mais cuidadosa, e gentil, e empática e emotiva que justamente essas gurus não reconhecem que possa existir dentro de um homem. Feminino real não é estética de internet. Eu acho que a gente deveria abandonar a narrativa da energia feminina por completo, porque é muito fácil de ser criado assim, em várias interpretações diferentes, e distorcido e vendido de uma forma diferente, justamente para que mulheres inseguras se sintam menos inseguras. Eu acho que a gente deve abandonar todo esse conceito de como ativar, como despertar, como se conectar com sua energia feminina, justamente porque é muito fácil distorcer isso. Eu não tô falando aqui se você acredita ou não que um homem e uma mulher têm uma energia diferente, né, biologicamente ou em questão de contexto social, de tudo isso. Eu tô falando que propagar essas ideias pode ser a questão aqui que trouxe tanta distorção. Porque tudo que é extremamente propagado vai eventualmente ser super simplificado pelas pessoas e tal. Não tô proibindo ninguém de falar a respeito, tá? Eu só acho, na minha opinião, que é muito fácil ser distorcido e que é muito fácil se tornar extremamente nocivo para mulheres que estão ouvindo isso e que estão sendo influenciadas por isso. Então, já que eu não tenho como controlar que essa energia feminina vai continuar ou não sendo propagada por aí, eu só quero dar um alerta de que isso não é feminilidade, isso não é energia feminina, e você não deve acompanhar esse tipo de mulher para o seu próprio bem-estar, certo? A nossa personalidade e a nossa essência nunca vai ser explicada ou quantificada ou, enfim, resumida ao nosso órgão reprodutivo ou ao gênero que nos foi imposto dentro da sociedade. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa um like e se inscreve no canal, assim eu sei que foi um vídeo valioso para vocês. E me contem o que vocês acham, se vocês concordam comigo, se discordam comigo, desde que não haja nenhum tipo de ataque. Eu sempre gosto de ver os posicionamentos de vocês nos comentários. E se vocês quiserem me seguir em outras redes, eu estou no Insta e no Scooby como Yara Bonini. No Insta, inclusive, eu ofereço tiragens de tarô. E no TikTok como a Bruxa Literária, tudo junto. Fiquem bem e lembrem que leitura muda o mundo. Até a próxima!